Convidamos para esta mesa a professora Maria Margarida Machado, da UFG. Convidamos também o professor Domingos Leite Lima Filho, da UTF-PR. O tema que nos pediram para pensar, acho que ele é bem oportuno, porque ele vai exatamente trabalhar um pouco a lógica, né? Porque há historicidade nesse PROEJA. Ele não nasce do nada, não é uma reinvenção da roda, e há uma contextualização. Então, eu queria um pouco pensar nisso. Vamos ver se agora eu aprendo a mexer com esse trem aqui. Pensar nisso, começando com uma reflexão do nosso companheiro Severino, onde ele vai dizer um pouco dessa história da importância da escola, né? Como eu trouxe muito slide que tem escrita, eu vou pedir licença, porque eu sei que o pessoal lá de trás não vai enxergar isso aqui. O slide vai ficar disponível, segundo o que o rapaz me informou, todas as nossas apresentações vão para o site do colóquio, né? Mas para acompanhar um pouco o raciocínio, eu queria reproduzir o que o Severino está trazendo nessa reflexão. E ele fala, se é verdade que possam existir, hipoteticamente, variadas modalidades de mediação da educação, historicamente, é também verdadeiro que a escola se revela como sua mediação potencialmente mais eficaz para a universalização da educação. Isso implica, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, a constituição de um grande e qualificado sistema público de ensino. A mais radical exigência ética que se faz manifesta neste quadrante de nossa história para todos os sujeitos envolvidos na e pela educação é, sem dúvida, o compromisso de aplicação do conhecimento na construção da cidadania. E eu quis começar com esse diálogo com o Severino, porque o nosso campo da educação de jovens e adultos, ele é um campo que, historicamente, ele defende de que a gente não dialoga só com a escola. A educação não se faz só na escola, ela se faz muito fora da escola, no espaço da convivência, do trabalho, da família, né? E, para nós, da educação de jovens e adultos, é importante entender por que nós disputamos cada vez mais o espaço da escola. Não porque achamos que a gente não aprende fora dela, pelo contrário, a gente tem certeza que se aprende muito fora dela, só que nós temos também a clareza em torno disso que o Severino está defendendo aqui, de que é preciso brigar por um sistema público de ensino que cada vez mais compreenda que a escola não é de uma faixa etária, que ela é uma escola enquanto sistema público de todos. E ela precisa ser reinventada, senão não cabem esses todos dentro dela. Ou no formato e no modelo em que aí está, dificilmente ela dará conta de uma demanda tão específica e tão especial, assim nós julgamos que seja, que é a população de trabalhadores, jovens e adultos não escolarizados, né? E, sobretudo, essa ideia de que é uma escola onde se busca um conhecimento. Não há que se negar que ela tenha dentro do espaço dela um conhecimento que foi socialmente construído, sistematizado, e ele tende a ser cada vez mais tensionado pelo conhecimento que esse, então, jovem adulto trabalhador traz da sua experiência, da sua vivência para dentro dessa escola, né? Então, é nesse campo que se insere a questão da educação de jovens e adultos. E acho que é um privilégio para nós, na área da educação de jovens e adultos, estar aqui num processo que se inicia um novo programa de pós-graduação que tem a pauta da educação de jovens e adultos como uma das pautas principais, né? Isso é fundamental para a gente ocupando um espaço que, para muitos lugares ainda, é um espaço que se vê marginal nas universidades ligado aos projetos de extensão. Não que a extensão seja uma parte menor dentro da universidade, mas ela, para completar, né, o potencial de trabalho que a gente realiza na extensão, é fundamental interferir no ensino e na pesquisa. E, por isso, a nossa garantia de que começar um programa fazendo essa discussão e tendo essa clareza, muito nos ajuda no campo, porque vai ser mais gente pensando e problematizando o que nós estamos construindo na educação de jovens e adultos ao longo da nossa história, né? E do título proposto, da compensação à formação integral, eu quis trazer um pouco essa historicidade, né? Nós temos na educação de jovens e adultos uma tradição e uma concepção muito compensatória.
É a ideia de que eu vou suprir algo para aqueles que não tiveram tempo, não tiveram acesso, não quiseram, né, estar na escolaridade, numa chamada idade própria, que cada vez mais a gente questiona, né? Mas, sobretudo, ao longo da trajetória da oferta de educação para adultos e para jovens e adultos, se a gente for olhar no contexto da educação brasileira, ela tem uma marca compensatória, ela nasce como campanhas no contexto da década de 40, onde era uma visão ainda muito sanitarista. Assim como eu fazer campanha para erradicar a malária, fazer campanha para erradicar o analfabetismo. E aí, na leitura dessa historicidade, a gente vai vendo como é contraditório, porque você tem isso no contexto de 40 e isso se reproduz no projeto de LDB, no projeto de PNE, desculpa, que está lá no Congresso Nacional. E a primeira diretriz que está lá fala da erradicação do analfabetismo, como se o analfabetismo devesse ainda ser tratado como doença. Então, olha o contraditório, né? A gente tem uma marca compensatória lá nas campanhas da década de 40 que se reproduzem no contexto do século XXI. Né? Agora, o que eu percebo nesse movimento, voltando à historicidade da educação de jovens e adultos, é que a gente não tem só permanência. A gente também tem tentativas de ruptura nesse movimento da educação para jovens e adultos, ou para adolescentes e adultos, como eram consideradas as campanhas da década de 40, e que a gente precisa escutar com cuidado, porque isso representa um movimento de resistência. Então, se eu já tinha essa perspectiva de campanha, eu tinha outras experiências pensando uma formação que estava vinculada a uma formação para a cultura, para o mundo da cultura, para a realização dos sujeitos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas nesse desenho, eu queria mostrar que essa noção de educação compensatória, ela está muito impregnada na concepção da educação de jovens e adultos, quando a gente perpassa os movimentos de campanha, quando a gente chega aos programas também, que é um nome muito cotidiano de ouvir. Então, a EJA, nos sistemas municipais, estaduais, mesmo no sistema federal, entra com o nome de campanha, né? E a gente vai perceber que mesmo a inflexão na LDB em 96, quando ela passa a ser denominada modalidade, a gente supera um pouco a ideia de ensino supletivo, que estava preso lá na 5692 de 71, e passa a chamar a educação de jovens e adultos como uma modalidade de educação básica. Ainda assim, na materialidade das políticas, ela segue sendo executada por meio de programas. E, para nossa infelicidade, né, o programa ele é uma estrutura de execução da dotação orçamentária. Então, se a gente for ao Ministério da Educação e olhar como é que funciona o PPA, o repasse de recurso federal para a execução de ações de educação básica, todos eles são feitos via programas. E aí, lamentavelmente, isso leva também uma ideia, junto com campanhas, herdeiro de campanhas e seguindo com projetos e programas, de uma temporalidade que é pequena. Então, parte da concepção compensatória na nossa área tem a ver com a forma como se implementa uma ação de alfabetização, de fundamental ou de médio, que está vinculada a um jeito dessa gestão, dessa ação, que vai ser provisório, que vai ser temporário, que vai passar. E nós entendemos que a realidade dos jovens e adultos trabalhadores desse país está para lá da hora da gente entender que não tem como pensar numa estratégia que vai passar, que vai resolver rapidinho. Porque o problema só vem se avolumando, ele só vem crescendo. Então, numa população que envelhece, numa população hoje que tem uma longevidade maior, nós também temos desta população um número significativo de pessoas hoje que já tem mais de 18 anos e não tem 8 anos de escolaridade. Portanto, não completou o ensino fundamental. Então, pensar na educação de jovens e adultos de forma compensatória poderia até ser justificável, se é que fosse, no contexto da organização da educação brasileira, lá em 40, quando o nosso Ministério da Educação tinha só 10 anos, era uma coisa. Continuar pensando nela assim hoje é um equívoco muito grande. Mas a nossa vivência, a nossa convivência com a marca compensatória, ela é tão significativa que isso aqui são as propagandas de ontem, que eu capturei na internet. Pense, vocês já viram isso aqui na cidade de vocês? Uai, gente, claro que viram, né?
Ora essa. Isso aqui não tem só lá em Goiás, não. Isso não é um privilégio dos goianos. Passado quantos anos da LDB, eu ainda estou falando em primeiro e segundo grau rápido. Olha ali, vê se pode, a capacidade daquilo. O melhor é quando você vê na propaganda, ó, a democracia chegou a tal ponto que a duração do curso você escolhe. 1, 2, 3, 4 ou 5 meses. Gente, dá para imaginar que essa concepção compensatória está lá atrás? Ela está lá, ela está no meio do processo, ela está aqui. E, infelizmente, ela contamina o nosso próprio alunado da educação de jovens e adultos, né? Ela contamina o nosso professorado. Ela contamina os gestores, que às vezes, muitas das vezes, é mais fácil defender algo rápido, de uma certificação ligeirada, do que pensar uma formação humana integral. Então, uma experiência de educação compensatória versus uma experiência de formação humana integral tem a ver com esse caminho que nós percorremos e como nós enxergamos a possibilidade, de fato, de pensar numa sociedade educada, numa sociedade com direito pleno à educação, né? Então, trouxe só para dizer que, infelizmente, né, também na seara, né, de que pode ser fácil e pode ser rápido, entra hoje um componente para nós que é rico em potencial, mas que tem sido perverso para a educação de jovens e adultos, que é a educação à distância, né? Então, com todo o potencial que a educação à distância tem e pode contribuir para a produção do conhecimento, na nossa área, em muitas dessas experiências, ela chega a ser um desserviço. Porque, mais uma vez, eu coloco à distância sujeitos que já foram distanciados da escola, que já foram expulsos de várias formas da escola. Então, como fazer para que a gente possa superar essa ideia? Esse bichinho não tem uma luzinha assim, não, que mostra aqui? Esse é o apontador? Não? É porque tem uns que tem um laser aqui, não tem, gente? Gente, ele tem. Tá vendo aqui? Dá para ver aí, pessoal? Ô, gente, tem que fazer alguma coisa para vocês acordarem, porque senão, né? Vamos supor que eu não soubesse dessa tecnologia. Acabei de descobrir. Não, aqui eu queria só chamar a atenção, porque eu acho que assim, esse é um discurso, né? Essa ideia de que eu posso rapidamente vencer o processo de escolarização, ter o certificado e pronto, é o grande engodo que segue historicamente a educação de jovens e adultos, né? Porque, na verdade, a gente deixa de trabalhar com uma perspectiva do conhecimento e da importância dele para fazer uma falsa promessa, que cada vez mais é falsa. Porque, efetivamente, nem para a lógica do mercado de trabalho, basta essa certificação aligeirada, né? Então, se houve um tempo em que, de fato, uma escolarização básica, mínima, para as fábricas, o processo inicial da industrialização ajudaria, hoje não é isso que nós vivemos. Então, efetivamente, a escola para jovens e adultos é para quê? Se eu precisar fazer essa pergunta, eu já não estou entendendo nem mais para quê que é educação. Porque, na verdade, a nossa formação humana ela depende da gente seguir aprendendo e voltando ao Severino, nos espaços privilegiados para isso, deve ser a escola, embora ela possa não estar sendo isso, ok? E aqui eu queria, daquela historicidade, então, recuperar que essa ideia da educação compensatória para trabalhadores, a gente vive nessa historicidade, né, as resistências a esse modelo. Porque mesmo que eu tenha, né, nas classes noturnas, lá mesmo do contexto inicial, né, do Império, e aqui nas escolas de aprendizes e artífices, a experiência muito ligada a um treinamento, né, eu vou perceber que com o passar do tempo, essa proposta e essa discussão em torno de escolarização acaba materializando-se nas campanhas. E eu ponho Lourenço Filho como coordenador base das campanhas de 47, mas no contraditório vocês podem acessar a produção do Pascoal Leme sobre educação de adultos e um grande questionamento que o Pascoal Leme fazia, né, na sua reflexão sobre educação de adultos é onde fica a formação cultural desse sujeito. E aí a cobrança dele, na própria experiência que ele está acompanhando, né, na capital, à época, de como é que eu garantiria que a escolaridade desse trabalhador ela fosse uma escolaridade mais ampliada.
Então, eu queria sugerir que vocês acessassem a produção e a publicação do Pascoal Lemos sobre isso, porque dá uma ideia de uma tentativa, nesse movimento contraditório, de alguém que já pensa para além dessa perspectiva de simplesmente cravar um nome, assinar um nome, aumentar o contingente de eleitores, dado que de 1930 para frente passava a votar o considerado alfabetizado, que era aquele que assinava para tirar o título. Então, a gente desvincular essa ideia imediata de que a escolarização ou a alfabetização tem a ver com uma necessidade do Estado imediata, e você vai pensar no sujeito, que é um pouco esse o movimento que o Pascoal vai tentar fazer. Se a gente for lá no próprio desenvolvimento do processo da educação profissional, e depois o Domingos vai pegar isso com mais pertinência, a gente percebe que a própria mobilidade, né, e tentativa de ampliação da educação profissional que o Brasil vai viver no contexto de 40, é daí que nasce um sistema S, mas é daí também que se aprofunda e se avança a organização das escolas técnicas federais, e eu diria que com perspectivas já diferenciadas, né, uma no campo do treinamento, da formação específica para o mercado, e uma outra já com uma perspectiva de formação que eu diria muito mais próxima da perspectiva de formação humana integral. Se nós seguirmos nesse contexto histórico e adentrarmos 50, 60 e 70, eu também tenho esse contraditório. Se eu for lembrar dos movimentos de educação popular, né, o MEB, MCP, eu estou aqui na região Nordeste, um berço de muitas dessas lutas da educação popular, mas também um movimento estudantil forte em torno do MCP, eu diria, do CPC, eu diria que há esse contraditório nesses movimentos, porque eles tentam falar de uma formação política, de uma formação cultural para esses sujeitos, que não está simplesmente, né, na esteira da defesa da escolarização via uma decodificação, mas aprender para se inserir na sua comunidade, para se organizar politicamente. Agora, é claro que é fruto desse mesmo contexto, né, uma tensão com o Estado após o golpe militar, e resulta disso a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, para silenciar boa parte dessas ações que eram vinculadas aos movimentos sociais e populares ligados ao MCP, ao MEB e ao CPC. Agora, para além do Mobral, a oficialização de um projeto compensatório de escola para jovens e adultos trabalhadores é, sem sombra de dúvidas, o supletivo. Ele é tão marcante que a gente tem isso aqui, ó, ainda estampado em 2013. Até hoje, quando a gente vai conversar com uma pessoa e que ela não tem escolaridade concluída, fundamental e média, a gente começa a puxar uma conversa, a mente e a lembrança dela vem sempre essa ideia do supletivo, né? E, infelizmente, também para chacota, né? Quando a gente erra demais ali, fala uma bobagem, o povo grita, ô, supletivo, ô, Mobral. Essa noção negativa das duas experiências que a gente viveu intensamente nos 21 anos da ditadura militar, na verdade, elas têm esse olhar e esse viés de Constituição, e é um grande desafio para o que a gente tenta fazer hoje em termos de educação de jovens e adultos, que é romper, então, com essa perspectiva, né, que vai ser mais rápido, que vai ser... O conteúdo vai ser diminuído, porque essa é um pouco a ideia do supletivo, né? Então, eu vou fazer mais rápido, eu vou acelerar o processo e vou dar conta de ter um certificado mais fácil na mão. E eu diria que esse contraditório, ele acompanha o contexto da abertura política, ele está na nossa disputa no Fórum em Defesa da Escola Pública, na elaboração da própria Constituição Federal de 88. Então, aqueles que lutavam pela defesa do direito à educação de trabalhadores, jovens e adultos, sabem que a gente conquistou a duras penas na Constituição a questão do direito, o direito do ensino fundamental para todos, não só para 7 a 14 anos, um direito que se amplia agora com a emenda 59 de 2009, porque passa a falar na educação básica, não mais só no ensino fundamental, mas ainda segue uma ideia de que é 4 a 17 anos, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. E o que incomoda a gente da área é essa tal idade própria. Qual é a idade própria de aprender? Né? Se a gente nasce aprendendo e morre aprendendo.
Agora, o que podem os gestores estar alegando é que, para os limites da política, eu tenho que intensificar a aplicação dos recursos da educação numa faixa etária X. Mas nem assim a gente pode concordar com isso. Porque se isso funcionasse, nós não teríamos mais uma defasagem de escolarização no país como nós temos. Porque o crivo pela idade, ele é muito antigo. Ele é desde a criação do Fundo do Ensino Primário, lá em 42, quando se falava na escola primária para as crianças e nas classes de alfabetização para adulto. Então, a questão de crivar a idade, de novamente dizer a prioridade é para alguns, dificulta o campo, porque ele precisa lutar pelo direito da abertura das escolas para atender os trabalhadores. Isso a gente vai ver com muita clareza no movimento dos anos 2000 para cá. Nesse último contexto, acho que vale lembrar que a gente teve um golpe na LDB de 96, porque o Movimento em Defesa da Educação de Jovens e Adultos elaborou um texto que se denominava Capítulo Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores, que foi aprovado lá no Congresso, na Câmara, em 93, mas todos nós sabemos que o texto da LDB, que saiu de 93 da Câmara e foi para o Senado, sofreu uma mudança muito expressiva. Então, nós tínhamos lutado para tirar a lógica de suplência e a gente volta com o artigo 37 e 38 para cursos e exames supletivos para jovens e adultos. O que muda daí para cá é óbvio, né? A modalidade passa a se denominar educação de jovens e adultos, deixa de ser ensino supletivo, a gente muda o nome na parede dos centros de ensino supletivo e passa a se chamar Centro de Educação de Jovens e Adultos, mas e aí? Conseguimos superar a concepção compensatória? Em parte, há um movimento e uma luta para que isso se faça. E é por isso que, na sequência da LDB, se briga pelas diretrizes operacionais, as diretrizes da educação de jovens e adultos, diretrizes curriculares, que são aprovadas em 2000 no Conselho Nacional de Educação e que tenta melhorar parte do que está no artigo 37 e 38. O PROEJA, ele vai nascer na esteira dessa tentativa de continuar revisitando a educação de jovens e adultos e trazendo a ela o sentido e o significado mais próximo do que a gente imagina que seja essa formação humana integral. Nessa esteira entre o texto da LDB e aquilo que o movimento da educação de jovens e adultos, né, defendia, a criação do movimento dos fóruns. Eles surgem nessa disputa no espaço político em 96, quando o Brasil se preparava para ir para uma conferência internacional da Unesco, que seria na Alemanha, em Hamburgo, e aí os fóruns de EJA se organizam como representações de Estado e de sociedade civil, brigando pelo espaço da educação de jovens e adultos, sim, dentro dos sistemas. Porque o entendimento dos fóruns é que aquilo que o movimento social fazia era muito importante, mas a escola precisava assumir a sua responsabilidade com a escolarização de jovens e adultos. Essa luta segue até hoje, né? Não é fácil, a gente tem tido muitas dificuldades, mas o contexto que nasce o PROEJA, na verdade, ele é um contexto que soma todo esse movimento. Eu estou contando um pouco mais o pedaço do campo de quem acompanhou a educação de jovens e adultos, e o Domingos vai ter oportunidade de estar discutindo muito mais isso do campo da educação profissional, porque, embora nossos sujeitos sejam os mesmos, nós tivemos na política educacional brasileira estratégias que nos separaram durante muito tempo. Parece que falar de EJA era falar de educação popular e de campanha de alfabetização. Que falar de educação dos trabalhadores, de educação profissional, era uma outra tarefa. Por isso a gente chega com tanta dificuldade na hora que se cria, né, a possibilidade dentro do Ministério de pensar essas pautas, de aproximar essas pautas, por onde começar isso. E o PROEJA, quando ele nasce da tentativa, então, de aproximar esses dois campos, que para a LDB são as duas modalidades, que é a educação de jovens e adultos e a educação profissional. E eu trouxe aqui um extrato do documento base do PROEJA, que ele já anuncia o que nós, em tese, já sabíamos e que nós ainda continuamos vivendo, que é a dificuldade do que a gente inventou. Porque a gente não inventou uma coisa fácil. Para variar, a gente tinha que inventar um trem difícil, né? E aí o que ele diz? O documento já vai colocando que o PROEJA é uma proposta constituída na confluência de ações complexas,
São desafios políticos e pedagógicos, então tem um enfrentamento de gestão para ser feito, mas tem um enfrentamento de cotidiano, de sala de aula, de jeito de fazer, quem vai fazer e como vai fazer também, né? Isso estava claro para quem estava inventando o PROEJA. Que eu digo inventando com uma palavra um pouco forte, porque, na verdade, o PROEJA ele tem experiências anteriores de realização. Ele não é uma coisa que aparece do nada. Ele acaba sendo o fortalecimento, né, de uma compreensão fundamental de que o sujeito é aquele, jovem, adulto, trabalhador não escolarizado, e que o eixo central de formação desse sujeito para o conhecimento é o mundo do trabalho. Então, a questão de aproximar a formação geral e formação profissional tem toda essa tentativa acumulada ao longo da luta pela educação dos trabalhadores para que a gente pudesse compreender isso como real e concreto nas redes, né? Bom, aqui o documento já indica que para ele alcançar a legitimidade, ele vai ter que partir da franca participação social e envolvimento de diversas esferas e níveis de governo. Não é por nada que o documento, o decreto que cria, primeiramente o PROEJA, logo em seguida ele tem que ser alterado, porque ele é um decreto que pensa só a rede federal e depois ele tem que se ampliar para redes estaduais, municipais e incorpora também a possibilidade do sistema S, contraditoriamente, né? E depois esse mesmo documento vai dizer, ó, mas a construção, o que é que na verdade está em disputa? Né? Que é aquilo que Marise falava ontem, que hoje na mesa de manhã já se colocou, né? O que se está se falando é um projeto que busque não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, porque inclusão aí é mais uma vez exclusão. Se for para incluir do jeito que está, objetivamente, esses trabalhadores não terão oportunidade de escolarização. Então, o enfrentamento que o PROEJA faz é na construção de uma nova sociedade que é fundada na igualdade política, econômica e social. Aí você vai dizer, bom, mas como é que a escola faz isso? Como é que nós faremos isso? Nós faremos a nossa parte disso. A questão do PROEJA é que nós estamos convencidos de que nós temos uma parte disso para fazer. A gente não pode simplesmente dizer, né, que a escola não dá conta, né, de mudar a realidade, mas sem ela a realidade também não vai mudar. Isso não sou eu, né? Quantos já disseram isso? E eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ter muito claro. Por isso, não é utopia, é projeto de intervenção para a garantia do direito desses trabalhadores de uma escolarização menos compensatória, né? Talvez a gente não consiga enxergar ela totalmente não compensatória, mas que não se reproduza e siga reproduzindo os supletivos rápidos da vida, como nós seguimos vendo, né? E aí, nesse campo de discutir esse espaço do PROEJA, disputar esse espaço do PROEJA, é claro que a gente está falando que para que isso possa ocorrer, para que a gente possa enfrentar o compensatório e construir a formação humana integral, eu tenho que pensar isso do ponto de vista de um projeto político integrador, né? É um projeto pedagógico, é um projeto político e ele precisa ser integrador porque nós estamos lidando com essa aproximação dos dois campos e as pesquisas que a gente realizou, que acompanhar o PROEJA, porque ele foi uma iniciativa de cursos, formação continuada, mais rede de pesquisa constituída para pensar isso, em todos os lugares do país onde a gente acompanhou, a gente tem a clareza de que, na verdade, são esses dois subcampos que se reencontram no processo da organização da história da educação brasileira para conseguir dar uma resposta ou construir uma resposta possível para o atendimento dessa população que está, de fato, fora da escolarização. E aí é um desafio, porque quando isso começa de uma forma truncada, né? A gente sabe disso, e deixa eu só voltar aqui um pouquinho. É importante que a gente entenda, naquele ideia entre o compensatório e formação humana integral que a gente vinha mostrando na historicidade, que todos esses passos do PROEJA aqui, eles também são vividos com muita contradição. Então, se eu pego aquilo que é o decreto 5.154, que vai tentar, então, voltar à possibilidade da oferta do integrado, ele convive com o contraditório, porque ele mantém a possibilidade do concomitante subsequente. Quando o PROEJA nasce no primeiro decreto e depois é alterado, nós insistimos em dizer que para o jovem adulto trabalhador,
Qual é a perspectiva de fazer isso concomitante? Se o caboclo não consegue ficar numa escola, como é que vai ficar em duas? Como é que a gente vai defender um subsequente se ele não conseguiu fazer o médio? Então é óbvio que a política do Proeja, de origem, já tinha que ser integrada. E aí me assustou muito a fala ontem aqui, hoje também, falando dessas experiências de integrado, que se retomou dentro dos institutos, com período integral. Me assusta isso cada vez mais, porque aí é que o trabalhador não vai entrar aqui mesmo. Porque ele não tem a menor condição de abrir mão da sobrevivência, criar a família, sustentar os filhos e vir para uma escola. Então, é contraditório e o próprio decreto já mantinha essa contradição. Mais contraditório ainda, e eu dizia lá atrás que é uma questão sistêmica, não é uma tarefa apenas dos institutos hoje federais, mas é também dos institutos federais. E por isso, quando o decreto muda, quando ele se altera para chamar as redes estaduais e municipais a participarem da expansão do Proeja, nós percebemos um movimento que é muito ida e vinda, onde havia interesse político, alguns estados e municípios, de fato, fizeram a experiência. Agora, objetivamente, onde a matrícula em Proeja ainda está crescendo um pouquinho, é onde ele foi obrigado a fazer por decreto, que é aqui na rede federal. Olha que contradição. Todas as nossas pesquisas apontavam a crítica fundamental sobre o Proeja, foi uma imposição. Pois eu queria dizer para vocês que se não fosse por essa imposição, talvez esses jovens e adultos trabalhadores nunca tivessem entrado aqui. Infelizmente. E eu não concordo com isso pela imposição. Eu só quero dizer que a gente, para poder fazer frente ao limite de acesso desses trabalhadores num espaço de excelência de formação profissional, esse caminho que foi dado pelo Proeja, pelo menos nos deu um espaço para discutir a questão. Não é que tenha resolvido, trouxe um grande problema para dentro da instituição. Porque não basta também o decreto impondo, mas é preciso garantir as condições para que os colegas que fazem com excelência educação profissional e tecnológica consigam aprender a fazer com excelência com trabalhadores de baixa escolaridade. Porque os meus filhos da classe média que estudam no instituto, gente, eles chegam lá com o inglês completo. Eles têm uma formação cultural. Os alunos da EJA que estão indo para o Proeja são aquelas pessoas que passaram por aquele supletivo rápido, com todas as dificuldades e certificações ali geradas. E é esse o desafio que chega aqui. É um sujeito formado numa educação compensatória, mas é um sujeito com uma grande vontade de aprender, uma garra para estudar, que é invejável para muitos dos nossos adolescentes e jovens. Então, a gente não pode desconsiderar o desafio que o Proeja representou, e por isso, quando a estratégia é criada, concurso, especializações e pesquisa, a nossa expectativa era de que os institutos fossem mais amparados. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, que era a disputa da própria rede de educação profissional e tecnológica em se firmar no espaço do sistema educacional brasileiro. E nessa luta, nessa disputa por este espaço, pelo seu direito, né, de ampliar a atuação, nascem os institutos federais. E para o Proeja, talvez seja a estratégia mais complicada no caminho que a gente vinha fazendo, porque aí ele não tinha só a resistência interna. E aqui eu queria fazer uma justiça. Eu estou chamando a atenção à resistência, mas eu tenho a plena consciência de que não havia só resistência. Havia muita gente dentro da rede que abraçou o Proeja, que tocou o Proeja, e alguns desses que seguem carregando vigorosamente o Proeja. Agora, é claro que é preciso entender que no momento em que a instituição ela muda o seu status, ela se configura enquanto, sobretudo os institutos federais, nós que já tínhamos dificuldade de alcançar os 10% de matrícula, aí minguamos mais ainda, porque nós começamos a disputar o espaço com a graduação, começamos a disputar o espaço com a pós-graduação. E se eu já tinha os companheiros que, com doutorado, pós-doutorado,
não achavam, né, que não era digno para eles ficarem, né, ocupando o seu espaço, isso não era fundamental para eles, com alunos jovens e adultos trabalhadores, aí é que a coisa começou a ficar mais difícil. Então, importante o passo que os institutos deu, não tenho dúvida disso. E olha que eu sou de uma instituição federal, de uma universidade, e acho que, contraditoriamente, algumas universidades acham que os institutos não deveriam ter virado institutos. Eu não penso assim. Acho complicado o debate de hoje de manhã, quando a gente se perguntou qual era o perfil das licenciaturas nos institutos, porque isso sim é uma questão que nós temos que nos perguntar, né? Agora, eu não tenho dúvida de que a expansão que está tendo no interior do meu estado, com os institutos, lá no estado de Goiás, são 2. Tem até o representante, colega aqui do Instituto Federal Goiano, Instituto Federal Goiás. Eu não tenho dúvida de que eles estão mudando o interior do meu estado. Estão mudando com a ida desta instituição que tem um peso histórico, que trata de uma educação pública de qualidade. Agora, o grande receio segue sendo para nós esse, de qualidade para quem? Quem objetivamente vai ter acesso, vai poder estar nessa instituição de qualidade? Como manter a qualidade dessa instituição, nessa diversidade do atendimento hoje, que vai do PROEJA-FIC até a pós-graduação? Então, eu acho que esse é um debate riquíssimo para a instituição fazer. E penso que estar aqui, num programa de pós-graduação em educação profissional, falando de EJA, falando de PROEJA, para nós é um espaço importantíssimo, porque interessa a essa instituição pensar essa questão. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos nos institutos. Seguir pensando do aluno, jovem, adulto, trabalhador, com baixa escolaridade, que precisa, né, da excelência da formação que essa rede tem de experiência e tem a construir. Que eu acho que esse é o grande desafio. A excelência não está dada, ela não está pronta. E quem faz a gente seguir caminhando é o aluno que nos desafia. Porque é ele o diferente que entra na instituição todo ano, a hora que a gente faz o bendito ou maldito processo seletivo, né? Então... Professora, 5 minutos. Ai, Jesus, não é possível. Então, uma outra... Eu não podia deixar de chegar, né? Só me faltam 5 minutos e eu estou na metade dos slides. Mas eu queria dizer que também nesse contraditório, desse mesmo governo, onde se cava um espaço e constrói PROEJA, nasce um Pronatec. Não tem jeito de não ter erva daninha nessa plantação. Não tem jeito. E aí, qual é a questão central nossa de separar o joio do trigo, né? Porque nós vimos num crescendo de convencimento do Estado, do município, em abrir PROEJA integrado. Porque o tempo todo a gente dizia, o sujeito é trabalhador, ele não tem como ir mais de uma vez, ele não vai picar de uma escola e ir para outra, ele não tem condição de fazer isso. Aí, quando a gente começa a caminhar, né, nessa esteira de convencimento, vem um programa de expansão, que até o nome é acesso ao ensino técnico e emprego, mas não é isso só, né? Vamos lembrar que o guarda-chuva, 6 ações de Pronatec, tem muito mais do que o nome dele diz. E num dos maiores atropelos que nós vivemos com esse programa é a questão, né, de você, de novo, estimular os cursos de carga horária aligerada e não necessariamente a integração com a formação geral. Então, é impressionante o passo que a gente vinha dando na defesa, porque com tanta discussão nacional, gerada pelas especializações e pelas pesquisas, a maioria do PROEJA executado no país era o PROEJA integrado. E aí, agora, eu largo de investir nisso, porque parece que eu não estou querendo mais brincar disso, e eu vou começar a estimular a própria rede federal, que já tinha resistência em PROEJA, a executar, terceirizando a qualificação profissional via Pronatec. Então, é muito ruim, porque, de novo, inaugura a ideia de um compensatório, de um aligerado, de uma formação que, descolada da formação integral e da formação básica, nós sabemos do que vai dar, que é a desistência, que é a evasão, ou quem vai se aproveitar desta oferta é efetivamente um jovem, né, um adulto já escolarizado que vem e completa a sua qualificação. Nada contra quem possa fazer isso, mas eu estou preocupada com aquele sistema público lá.
aquele sistema público lá defendido pelo Severino, ele precisa ter solidez, ele precisa ter enraizamento. E para isso ele precisa, para além da rede federal, que as redes estaduais e municipais ganhem com a experiência ProEja, aprofundem o que é um currículo integrado e se desafiem a trabalhar de forma integrada. Então, é muito difícil a gente ver isso acontecendo. Infelizmente, eu não quero tomar o tempo do Domingos, né? Empolguei demais na primeira parte. Eu queria só pedir licença, porque eu acho que não dá para falar isso sem ouvir os alunos. Esse slide que eu vou deixar à disposição de vocês tem a fala da professora, uma das tantas que nós trabalhamos na pesquisa e conversamos com ela, onde ela faz um depoimento sobre o que é a questão da formação integral que ressurge com o ProEja, para ela, que era uma professora do Instituto há tantos anos, e ver o movimento que foi em torno da negação e da aceitação desse retorno da questão da educação integral. E aí é muito interessante, porque ela está falando do ProEja, porque a turma atua nas turmas de ProEja, mas ela vai dizer na pesquisa para nós, professora, a resistência não é só no ProEja. A resistência do currículo integrado também é no técnico. Porque havia também uma conformação por parte de alguns dos colegas do Instituto de que estava bom do jeito que estava. Então, é um desafio para a instituição como um todo, né? E isso aqui é um pouco da dinâmica do que é, então, esse currículo para a formação humana integral. Então, eu estava pretendendo, mas já sei que não vai dar tempo, né? Fazer um debate que, na verdade, Lucília e a Cássia hoje de manhã recuperaram, porque quando fala da formação do professor, fala de que conhecimento esse professor depende e ele precisa demandar para mediar na produção com os alunos. Então, trago um pouco aqui a contribuição do Paulo Freire, que discute o que é esse conhecimento e com vistas a quê, né? Para que conhecer? Se a gente não pode perguntar para que educação, porque o conhecimento está na vida, na humanização de cada um de nós. Então, como é que isso se materializa para que esse sujeito de fato se faça, esse aluno de fato se faça sujeito na sua história, né? E algumas questões desse currículo integrado, porque falar em formação humana integral significa, sim, como os colegas disseram hoje de manhã, desconstruir uma série de limites que nós temos da nossa formação. Né, de que é uma formação muito parcelada. Eu sou licenciada em História. Saber o que é trabalhar com o meu colega da área técnica, que vai introduzir um componente da área de eletricidade, é, no mínimo, entender a historicidade desse conhecimento e ajudar nesse processo de discussão junto com os alunos. Né? Mas isso é muito difícil de fazer. Agora, o difícil não é impossível. Se a gente criar as condições para um planejamento coletivo e individual, se eu voltar à nossa concepção e origem do que é ser professor, que a gente segue aprendendo a vida inteira, porque o caderninho amarelo de 10, 15 anos atrás não adianta, porque o sujeito hoje é outro, é possível a gente enfrentar alguns desses desafios. E aí eu quero fechar com a fala dos alunos, tá? Só um pouquinho, Domingos, pode ser? Aqui eu tirei o seguinte, a nossa capacidade de defesa da educação de jovens e adultos, às vezes ela é muito apaixonada, às vezes ela é muito acadêmica, às vezes ela é muito política, ela é muito tudo isso. Mas ela só é tudo isso para quem consegue, no dia a dia, como a gente tem feito nas pesquisas com os alunos da EJA, ouvir isso que a gente ouve. Egressos da turma do ProEja. Qual é o significado, então, do ProEja? Tirei 3 extratos para vocês terem uma ideia do que é a visão. Para mim foi quebra de muralhas, porque antes de começar o curso, eu tinha uma visão totalmente diferente. A minha autoestima estava lá embaixo. Quando eu vim para a sala de aula, para poder chegar na sala, enfrentar os professores, gente, enfrentar os professores. Olha o que a gente faz com os alunos. Eu tenho que enfrentar a gente para voltar. Enfrentar os professores, matérias, isso tudo foi muito difícil mesmo. Mas no decorrer do curso, eu fui percebendo que na sala de aula tinha muitas pessoas no mesmo patamar que eu. E eu também percebi os professores nos apoiando. Para mim, foi muito bom mesmo, porque 30 anos sem estar sentado numa cadeira de uma escola, voltar à atividade total, de fazer uma tarefa, ler um livro, no início muito difícil, mas eu superei graças a Deus. Tem isso também, né? O pessoal acha que é Deus, né? Com a ajuda de todo mundo. E entrou os outros também, né? Além de Deus, além da força, né? Tem os professores, os colegas.
E uma outra fala que é de um dos alunos, essa turma era uma turma de formação na área de técnico em cozinha, e ele vai falar, foi uma experiência muito válida, eu era o único homem da turma, me senti privilegiado. Espia, olha, se não ia ser mesmo, né, gente? Aí ele vai dizendo, é um hobby para mim a cozinha. Isso aqui é muito interessante. É um hobby para mim a cozinha, adoro cozinha. Comecei um curso de gastronomia, mas não dei conta de terminar, porque tinha que pagar, gente. Por isso que ele não deu conta. Entrei neste curso de técnica integrada de alimentação e o que eu tenho para falar é que quem gosta, acredita e persiste. É bom, você fica qualificado. E quando chega em alguma entrevista, pode dizer, eu fiz o técnico integrado e tenho um diploma. Isso é bom. Então, assim, esse valor que ele dá ao diploma, né, eu diria, pelo que acompanhei dessas turmas, é diferente da certificação aligerada do supletivo. Até porque esse não é um curso aligerado, ele é um curso de 3 anos. Essas pessoas permaneceram 3 anos dentro do curso, né? Quando... Jesus sacramentado. E agora, menino, o que eu fiz? Como é que eu volto? Ainda bem que alguém me ajudou. Eu tenho que passar tudo para chegar lá mesmo? O coordenador da mesa já deve querer arrancar o meu pescoço. Porque assim, gente, a grande questão do PROEJA é o debate. É para o mercado de trabalho? É para qualificar para o trabalho? Nós lá na EJA, antes de PROEJA, o tempo todo já dizíamos... Ou a escola é para o sujeito, é para o conhecimento, é para a aprendizagem dele. Não vamos iludir esse sujeito de que é para o mercado de trabalho. Eu não estou com isso dizendo que uma qualificação e um diploma não ajude a disputa do espaço no mercado de trabalho. Mas a escola e a educação tem que ser para mais do que isso. E esses alunos dão esse depoimento, né? Eles vão dizendo, essas 2 trabalhadoras não são da área da cozinha e não serão. Mas por que vale a pena estar nesse curso? Quando eu comecei o curso técnico integrado, pensei em fazer para ter mais uma profissão, porque eu já tenho profissão. Sou cabeleireira e atuo até hoje nessa profissão. De repente, foi por falta mesmo de querer mudar de profissão, apesar de ter gostado muito do curso, mas eu tenho uma carreira já muito extensa como cabeleireira. Mas foi válido para mim, tanto na parte administrativa, que a gente teve uma matéria muito ampla nessa parte, como nas outras partes. Então, o curso é muito válido, tanto para quem está fora do mercado e quer atuar na área de alimentação. Para mim também foi muito valioso, embora eu não esteja trabalhando na área, mas tudo que eu aprendi com essa questão dos alimentos está me ajudando na profissão que estou agora. Eu sou agente comunitária de saúde. Aí temos que ir às casas, conversar, orientar adultos, crianças, idosos. Para mim, está sendo ideal o curso, pois agora eu sei como chegar nas pessoas, sei orientar um idoso quanto à alimentação certa. A gente tem que indicar para eles, para as crianças. Então, não estou na área de alimentos, mas ele está me ajudando muito. Então, aquela ideia de que não é só para efetivamente atuar, não é um treinamento imediato e só vai resolver. Não que isso também não possa ser pensado e que se estabeleça a criação dos cursos pelas vocações e que os observatórios de trabalho possam indicar a possibilidade de ampliação do PROEJA. O que nós estamos dizendo da EJA é que o aluno volta e não é só para isso. E que o trabalhador da EJA, ele tem uma dinâmica de mobilidade muito significativa, né? E aí, esses falam da continuidade dos estudos, que é outra coisa para nós fundamental. Para mim foi um presente de Deus estar aqui nesses anos, isso me incentivou. Foi o curso que me incentivou a estudar. Também passei no vestibular, estou fazendo o curso de hotelaria, fiz vestibular na Católica e também passei graças aos estudos daqui. Não fui para a Católica porque o financeiro não permitiu, mas o presente foi ter passado aqui e eles terem me chamado. Eu não acreditei, quando olhei no site, eu disse, não acredito. Aí fui olhar o meu CPF e disse, sou eu mesma. Chorei, falei para o meio mundo, foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade, foi uma alavanca na minha vida e vai ser melhor ainda. Olha a responsabilidade que tem uma escola, que recebe, que acolhe e que dá conta de fazer esse sujeito recuperar a autoestima e aprender. Porque também não é uma escola só para recuperar a autoestima, é uma escola para aprender, né? Terminei o serviço de alimentação agora em junho, logo em seguida prestei o vestibular e passei no vestibular com uma nota muito boa. Eu me orgulho de falar
que eu passei em 10º lugar no vestibular entre os concorrentes do curso de hotelaria. Isso significa que eu deixei para trás 80 pessoas, pois foi 8 candidatos por vaga. Espia, gente, que coisa difícil, né? Essas falas dos alunos e muitas outras que a gente tem recolhido das pesquisas, né, reforçam para a gente a perspectiva de que há muito da educação compensatória ainda, mas há potencialidade, possibilidade no que inventamos a partir do PROEJA. Então, por isso, eu sigo dizendo que a gente tem que ocupar o espaço do contraditório. É necessário ocupar esse espaço. E o PROEJA segue sendo uma estratégia importante para essa ocupação de espaço no campo do direito à educação de jovens e adultos. Eu estive, essa semana passada, acompanhando um pouco o movimento e me preparando para cá, duas coisas que me chamam muita atenção. Uma eu não consegui trazer e a outra eu trouxe, que é esse texto final do Drummond de Andrade. A que eu não consegui trazer, eu queria sugerir que vocês acessassem. A TV Brasil, no seu jornal noturno, que começa às 21h, e que é muito melhor do que o Jornal da Globo, eles fizeram uma sessão de educação profissional, tensionando essa história, né, de que o mercado precisa de gente qualificada, o país não tem gente qualificada. Então, como sempre, o Jornal da TV Brasil, ele busca nos contraditórios, ele colocou pessoas para dialogar, e há ali realmente uma situação muito tensa para nós da educação de jovens e adultos. Porque a seguirmos no discurso de que vamos qualificar, é para o mercado que está pressionado aí, muito dificilmente essa qualificação será para os trabalhadores pobres, porque eles não completaram o ensino fundamental e tem muita dificuldade de chegar ao médio, né? E uma outra questão que nesses debates na semana toda aparece é essa falsa ideia de que, de fato, há ocupação para todos. Então, ou a escola se vê maior do que a necessidade de ocupação no mercado, ou nós daqui a pouco não precisaremos existir. Porque os cursos que vão preparar os trabalhadores à distância não serão os nossos adultos não escolarizados. Serão aqueles que já terão o fundamental, o médio completo e vão poder fazer esses cursos de aperfeiçoamento e disputar o espaço. E esse último, né, que foi a experiência de um sarau que eu fui sob Carlos Drummond de Andrade, e eu gostaria de fechar com esse texto porque eu acho, né, que a gente precisa encontrar força no que nós fazemos. Porque, olha, se o tal do joio do Pronatec não nos derrubar de vez, nós vamos seguir avançando na construção de um PROEJA, né, que é um pouco a expectativa nossa de que ele siga contaminando não só a rede federal, mas as redes estaduais e municipais, e por isso eu deixo aí, ó, com nenhuma ilusão, né, com toda a dureza do Drummond. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou presa à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, conto com vocês nesse presente para fazer PROEJA. Eu preparei a minha apresentação tendo como pano de fundo duas questões assim, que percorrem a minha fala. Por favor, me avisa quando terminar, quando faltar 15 minutos para as 6, porque eu vou parar. A primeira é este olhar para dentro do PROEJA. Quer dizer, é um olhar para dentro e, ao mesmo tempo, um olhar para fora. Primeiro, ver se o próprio PROEJA, nas suas concepções, né, que possibilidades, e, ao mesmo tempo, que obstáculos se apresentam na perspectiva da superação deste viés compensatório. Ou seja, o PROEJA, como lógica de uma política, de um modelo educacional para a realidade brasileira, tem coerência? É uma pergunta que eu me fazia. A outra pergunta é,
Ok, agora vejamos essa luta da construção de uma sociedade menos desigual e na qual, no combate à desigualdade, uma formação humana sólida, ao invés de uma formação compensatória, pode contribuir nesta travessia. Quer dizer, qual é o tamanho do Proeja nesta luta maior? Este olhar para dentro e para fora foram me movimentando. E eu, então, um pouco pela minha própria experiência, né? Margarida fez a trajetória dessa historicidade um tanto quanto pela trajetória dela mesma como pesquisadora no campo da educação de jovens e adultos. Eu fiz um pouco essa trajetória, mas olhando para o campo da educação e trabalho, para o campo de um pesquisador que tem, ao longo dos últimos anos, se dedicado à análise das políticas educacionais, de educação profissional, do trabalho, enfim. E aí, então, a trajetória é muito semelhante, porque a Margarida fez essa historicidade a partir Margarida, como é que são os botões aqui? Você que é mais tecnológica do que eu. É aqui que vai para frente? Ah, tá bom. Então para frente é aqui. Eu só vou para frente. Para trás eu não quero. Então tá. Então vejam, nós podíamos aqui retornar ao início do século XX, como ver que no campo da educação profissional, embora essa palavra compensação ela não esteja tão presente como está, né, na própria política da educação de jovens e adultos, ou educação supletiva, né, mas está presente, sim, este conceito de o que funda a educação profissional no país, no início do século XX, é uma marca correcional. Colocar em uma educação eminentemente prática aqueles que podem se desviar potencialmente para o campo da criminalidade. É a perspectiva correcional que está posta no início da formação para o trabalho no Brasil, é a perspectiva segregacionista e é sempre uma perspectiva pragmática, aligeirada, de adestrar e de conformar, e não efetivamente de formar o trabalhador como um cidadão, mas de conformar o trabalhador a uma posição de subalternidade. Então vejam, em diferentes momentos, e aí eu peguei apenas 3 grandes programas que nós vivenciamos em períodos diferentes, o PIPMO, iniciado nos anos 80, o plano, e que vigorou até o início da década de 80, 60 a 80, o Planfor, o PNQ, esses programas, embora estivessem em contextos econômicos bastante diferentes, por exemplo, nos anos 60, se tratava, né, ainda de um impulso de industrialização, de formar uma força de trabalho de operadores, operadores de máquinas, né? Esse era o contexto dos anos 60, 70. O contexto dos anos 90, vem aquele discurso da empregabilidade, né? E o Planfor, então, se caracteriza nesse discurso. O PNQ já nasce, né, e tem vários estudos aqui, poderia citar o estudo da Georgia Sea, da Valdelúcia Kruger, que verificam a trajetória e não veem muita diferença entre o que está proposto no PNQ e no Planfor, né? Enfim, estes programas têm uma marca característica, marca que, de certo modo, não é, mostra a dissociação entre a educação básica e esses programas de formação profissional destinados a jovens e adultos trabalhadores. Talvez essa seja uma marca diferenciadora, uma novidade do Proeja. O Proeja, como colocou a Margarida, ele não nasce, não é do nada. O Proeja nasce num contexto da sociedade brasileira em que é um contexto
que retrata a própria resistência histórica da sociedade brasileira e que se concretizou, não é, num momento, no início dos anos 2000, com a eleição do governo do Partido dos Trabalhadores, que, apesar de termos todas as críticas que devemos ter à condução deste governo, não podemos perder a perspectiva que foi a história da unificação dos movimentos sociais populares, ou parte dele, que permitiu, né, esta ascensão ao poder. E nesse quadro se construiu realmente algumas noções fundamentais que vão estar presentes como novidade do PROEJA em relação a programas anteriores. Primeiro, é a noção de que os sujeitos jovens e adultos trabalhadores são sujeitos de direito de educação plena. Então, é um fortalecimento dessa ideia da própria EJA como um direito e não como uma compensação. Segundo, do ponto de vista da educação profissional, em detrimento de toda um passado histórico, né, de desagregação, de fragmentação, essa noção de que a educação profissional integra-se como parte da educação básica, também como direito da classe trabalhadora. Integra-se numa perspectiva não de uma construção para, como foi colocado, dentro de uma sociedade marcada por diferenças sociais, mas uma sociedade que avança, né, para uma educação profissional integrada à ciência, à tecnologia, à cultura. Essa é uma marca diferenciadora do PROEJA. Essa é uma novidade que, enquanto concepção, aparece na formulação do PROEJA. Né? É claro que nós não podemos ter a ilusão, e lendo os próprios documentos iniciais do PROEJA, nós vamos encontrar as lacunas, né, que mostram exatamente a fragilidade, em alguma medida, de um programa que se pretende política, né, e que é feito nos marcos de um governo com intensas contradições, né, e de um sistema educacional também em disputas, né, no qual, dentro da educação profissional e dentro da EJA também, né, o interesse do mercado está ali posto de modo muito forte. Então, eu vou abreviar um pouco essa questão aqui e passar para o ponto seguinte, porque creio que Margarida colocou muito bem esse diferenciador do PROEJA, e vou falar um pouco a minha fala, o que eu preparei aqui, já digo, alguns slides que vou passar aqui sem comentar, vocês poderão, obviamente, a apresentação já está disponibilizada aí, sendo gravada, mas eu vou tentar falar um pouco aqui da experiência do PROEJA, né, e como esse é um congresso, ou um colóquio, que tem como tema a produção do conhecimento, uma grande parte da minha exposição iria por aqui mesmo, verificar como é que se dá essa produção do conhecimento no PROEJA. O que o PROEJA contribui? Quando eu abri o caderno de resumos aqui do colóquio, eu senti este peso do PROEJA aqui no próprio colóquio. Eu vi que dos 80 resumos que tem aqui, de trabalhos, 17 tratam diretamente do PROEJA. Ou seja, é quase um quarto, né, da nossa produção aqui neste colóquio. E, de fato, essa produção se deu e ela foi sendo implementada ao longo desses 8 anos que demarcam a existência do PROEJA como concepção e como prática. E se deram essas experiências através de algo que já se iniciava, né, na própria formulação do programa, que já no ano de 2006, né, através de um edital, estimula a criação, né, de uma pesquisa em rede. Então, há efetivamente uma contribuição no sentido de, não que não houvesse pesquisas anteriores,
que tratassem da educação de jovens e adultos e sua integração, não é, no campo da educação profissional. Isso antecede a isso. Mas é, sem dúvida, importante ressaltar alguns elementos que estão nessa questão da pesquisa em rede do PROEJA. Né? Esse estímulo que, de fato, foi importante para que em várias universidades e centros federais de educação, depois transformados em institutos, passassem a ter grupos, não é, atuantes discutindo essa perspectiva de integração, muito mais ainda como perspectiva do que como uma prática que teve e segue tendo que enfrentar grandes obstáculos para realizar-se aqui dentro das instituições federais e também, muito fortemente, nos outros espaços das redes estaduais e municipais. Enfim, essa indução dessa pesquisa em rede, ela contou com alguns elementos que eu agrego aí pelo menos 3. Um foi o próprio edital, que acabou selecionando 9 projetos de pesquisa no país inteiro. Esses projetos, em geral, agregavam 1, 2, 3 ou mais instituições, universidades, Cefetes, né? Depois, os próprios polos de formação continuada de professores que viriam a atuar nos cursos de PROEJA, polos esses distribuídos nos IFES e universidades. Algumas secretarias estaduais, poucas, é verdade, acabaram também encampando essa proposta do PROEJA e criaram, né, espaços, né, de construção dessa proposta. Caso, por exemplo, nós, lá no Paraná, isso foi um elemento muito importante. A Secretaria Estadual de Educação do Paraná assumiu o PROEJA como uma proposta a ser levada para a rede, né? E, além disso, quer dizer, além desses 2 espaços iniciais, é importante dizer que, na medida em que o PROEJA foi avançando, mesmo em programas de pós-graduação que não estavam, né, entre aqueles 9 projetos de pesquisa, no caso, por exemplo, lá do Estado do Paraná, foram se agregando várias universidades do Estado, as 3 instituições que inicialmente faziam parte da rede, né? Então, outros programas de pós-graduação, grupos de pesquisadores, Fórum EJA foi citado, movimentos sociais, ou seja, nós construímos efetivamente, eu acho que se há alguma coisa, e há muitas coisas a destacar como positivas nessa trajetória do PROEJA, efetivamente, nós conseguimos construir, né, muito mais do que uma rede limitada àqueles 9 projetos iniciais. Esta produção de 8 anos do PROEJA, ela se materializa como um grande conjunto de programas, de pesquisadores que passaram a colocar a discussão sobre a integração da educação profissional com a educação básica na modalidade da educação de jovens e adultos entre as suas temáticas. Aqui nós não precisamos batizar PROEJA, é a temática que se firma, seja com o nome de PROEJA ou com algum outro nome. É a produção que se firma, o conceito que se firma dessa integração e de que esta oferta é uma questão de direito para jovens e adultos, trabalhadores, e que se materializa, então, temporalmente, no que se chama de PROEJA, mas que pode vir a continuar com outro nome e, enfim, ser efetivamente uma temática e uma defesa na política educacional brasileira. Para lá, né? É para cá que vai? Bom, comentei um pouco já sobre isso, salto isso daí, né? O conceito, esse é o conceito de rede de pesquisa, que eu também vou saltar um pouco, né? Quer dizer, isso foi que foi se criando. É isso daí que faz com que nós cheguemos aqui nesse colóquio com essa quantidade de trabalhos sobre diversos temas e enfoques, discutindo essa ideia da integração, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação básica, né?
salto também a Margarida e a Edna Alves, quem é a Margarida? Agora eu esqueço. Edna Oliveira, né? Então, a Margarida diz, entendemos que a ideia de rede, conforme a experiência de pesquisa de EJA integrada e educação profissional, permite pensar em uma tessitura que gera vínculos estáveis de formação dos envolvidos e do desenvolvimento de saberes e conhecimentos em uma área de interesse. Ou seja, aqui nós estamos nesse congresso que tem nessa finalidade de discutir qual é a nossa contribuição enquanto produção do conhecimento. Então, eu coloco aqui nessa mesa para vocês que a experiência de construção de conhecimento sobre o PROEJA em rede é uma experiência importante a ser estudada no campo da produção acadêmica brasileira. Até porque os temas são vários. Vejam bem, se nós pegamos aí o período, juntamente com um aluno de mestrado lá da UTFPR, que está fazendo uma pesquisa sobre a produção da temática gênero dentro do PROEJA e, mais amplamente, da EJA, o Lucas Bueno, nós fizemos um levantamento de quantas dissertações e teses sobre o PROEJA foram produzidas de 2006, onde inicia-se o programa, então nenhuma, até 2012. E observem, é uma quantidade substancial de trabalhos, né, que vai crescendo ao longo dos anos, né, e que, a partir de 2011, teve uma estabilidade. Né? Mas vejam, são 152 dissertações de mestrado acadêmica, 8 dissertações de mestrados profissionais, 22 teses, totalizando 182 trabalhos. É claro que eu estou pegando aí apenas esse extrato de dissertações e teses, mas se nós pegarmos a quantidade de livros, de artigos, de documentários, né, que foram produzidos ao longo desses anos sobre o PROEJA, nós temos um substancial material. E isso é importante se nós pegamos, por exemplo, o quadro seguinte, que mostra, aqueles 182 estão aqui incluídos, né, que mostra a produção total sobre EJA no país no mesmo período. A gente vai ver que, voltando um pouco, já a partir de 2010, praticamente um terço, né, ou um quarto dos trabalhos, um terço vai para um quarto, sobre educação de jovens e adultos, vão ser, desses aí, a partir de 2010, um terço praticamente são de trabalhos referentes ao PROEJA. Ou seja, o PROEJA em si, ele entra como uma temática forte, mas ele contribui efetivamente, né, para ampliar-se a discussão sobre a educação de jovens e adultos no país. Esse gráfico apenas retrata o que nós já mostramos, né, esse crescimento de trabalhos, e aí, sobre diversos enfoques. Temáticas principais que podem ser encontradas nestes trabalhos. Currículo integrado foi a que teve maior destaque, quantitativamente. Trabalho como princípio educativo. Dissertações e teses que tratam de evasão, permanência e conclusão. Um aprofundamento sobre a realidade concreta dos sujeitos da educação de jovens e adultos no PROEJA. Diversidade, juventudes, questões de gênero, questões étnico-raciais, né? Questões geracionais, enfim, foi uma temática que também ocupou uma boa parte daqueles trabalhos. Avaliação dos resultados do PROEJA e avaliação institucional do programa. Formação de professores e mudanças no mundo do trabalho. Nós, inclusive, no momento atual, eu, por exemplo, estou orientando aquela dissertação que já falei, que trata de fazer... Nós estamos no momento de fazer um próprio estudo, né, do estado da produção do conhecimento sobre o PROEJA. Algumas dissertações
estão se encaminhando nesse sentido. Por exemplo, tem uma belíssima dissertação de Abelardo Araújo, do Cefet, Minas Gerais, orientado pela professora Maria Aparecida Silva, que analisa mais de 50 dissertações, salvo engano, né, que trata da questão, principal, de várias temáticas e foca na questão da análise entre o PROEJA e o Estado. Né, política educacional, Estado. Educação de jovens e adultos, Estado. PROEJA e Estado. Né? Então, é um trabalho muito bom. Né? Está sendo desenvolvido em vários lugares. Está ali a professora Isaura Mônica, do Paraná, que é da UniOeste, que está orientando também uma dissertação de Silvia Caetano, que está fazendo o balanço, né, dessas dissertações no estado do Paraná. Recentemente defendeu tese uma orientanda minha, Neura Marron, que fez um balanço da formação de professores para o PROEJA na região sul do país, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Então, quer dizer, nós estamos já também no momento de começar a fazer esse balanço, né, para verificar desses vários estudos de caso, consolidar os avanços conceituais que são tirados daí. Como é que está o meu tempo? Temos quantos minutos aí? Está acabando, né? 10 minutos. Então, vejam bem, eu vou também ir aqui para valorizar nessa parte final, abreviando, duas falas de alunos do PROEJA. Ontem, o Ramon nos colocou uma questão muito importante, ao mostrar que existe um gargalo entre aqueles que conseguem até fazer uma trajetória interrompida ou não interrompida no ensino fundamental, mas quando termina o ensino fundamental, interrompe-se a trajetória escolar e uma parte desses alunos não vai para o ensino médio. Ramon mostrou isso muito bem ontem, né? E aqui eu já tinha pegado esse exemplo, depois, Ramon, fui verificar que, coincidentemente, esses dois estudantes aí, o José e o Francisco, que são, Francisco acho que está na próxima, que são nomes fictícios, mas são alunos, né, de uma escola estadual lá de Curitiba, né, e são alunos do curso de eletromecânica, né. Estes alunos, olha a trajetória, por exemplo, do José. É um aluno de 38 anos. Ele concluiu o ensino fundamental com 14 anos. Né? Então, ele abandonou e voltou agora, né? Depois de cumprir uma trajetória como pintor, trabalhou com a família como pintor, depois foi auxiliar de produção, operador de máquinas, programador de CNC, e hoje é orçamentista de uma indústria eletromecânica de Curitiba. Aliás, sobre conhecimento dos sujeitos jovens e adultos, no geral, eu acho que o PROEJA também serviu para desmistificar aquele sujeito idealizado da educação de jovens e adultos, que, no geral, era idealizado como um sujeito destituído, né, de uma compreensão do seu espaço na sociedade, ou há, efetivamente, uma parte que é assim, mas há uma parte grande dos alunos do PROEJA, e conhecer de perto esses alunos nos mostrou isso, que são alunos que têm, parte deles, também uma inserção social de liderança na família, na comunidade, no trabalho. Então, o caso aí do José é um pouco assim, ele diz, olha, eu fui na surpresa procurar, foi na surpresa que eu cheguei no PROEJA, mas assim, já fazia tempo que eu estava pensando em voltar para a escola, principalmente porque estava sentindo esse crescimento dentro da empresa, e estava vendo que estava chegando em um teto, né? Não tinha o ensino médio completo, né? O companheiro aqui fazendo uma faculdade, o outro ali começando um curso técnico e eu parado. A idade até acima desse pessoal, aí eu vou ter que correr de igual para igual.
Mas assim, isso só na cabeça. Aí eu vim fazer a matrícula do meu filho e vi que tinha vaga no Proeja. Foi fazer a matrícula do filho dele lá no ensino médio da escola do Politécnico da Rede Estadual de Curitiba, do Paraná. Disse, olha, aí eu vi que tinha vaga no Proeja. Achei interessante a modalidade de fazer o 2º grau e o curso técnico. Eu pensava em fazer o curso técnico, mas tinha um impasse, que não tinha o ensino médio. Então eu já aproveitei, fiz a matrícula do meu filho. Eu me formo esse ano. Meu filho ano que vem. E foi por causa disso daí. E ele, na sequência, o Guilherme Dalmoro, que foi o mestrando que produziu esse trabalho, que se intitula Do Trabalho para a Escola, Olhares de Trabalhadores, Estudantes e Professores sobre as relações entre o saber da prática e o saber da escola. Ou seja, como é que se dá esse trânsito? O Proeja nos mostra isso. É uma das riquezas, das potencialidades desse programa. É tornar mais visíveis esse trânsito dos saberes, do trabalho para a escola, da escola para o trabalho. E não é sempre tranquilo. A gente vai ver, aí ele está dizendo que contou com as coisas dos dois lados. Ele diz, olha, tem algumas disciplinas que eu tive muita facilidade, como ele vai falar do desenho técnico, né? Agora, ele mostra, por quê? Porque ele estava no campo da prática, tinha uma vivência com esses objetos da produção. Agora, ele mostra como é importante o domínio da ciência para compreender coisas que ele não tinha compreensão, como, por exemplo, o tratamento químico, o tratamento térmico, ou seja, a compreensão da ciência básica, da física, da química, né? E por aí vai. O próximo depoimento, que é o depoimento do Francisco, é semelhante. Ele mostra, né, é um aluno que está com 29 anos, do mesmo curso de eletromecânica, né, tem uma trajetória de trabalhar no campo das máquinas rurais, inicialmente, depois vai para a indústria, e hoje é mecânico da indústria, né? E ele mostra uma coisa que é bastante importante, nem sempre é tranquila esse trânsito dos saberes entre escola e trabalho, porque há um processo de hierarquização. E esse aluno, mais adiante, porque aqui ele retrata, respondendo a pergunta sobre os conflitos, o investigador perguntava e ele diz, conflitos entre os conhecimentos da prática e da teoria. Ele diz, olha, os engenheiros que trabalham lá, os engenheiros que trabalham na área, eles são muito de ter aquela interpretação com o pessoal, sabe? Eles são mais focados em cima daquilo que eles sabem, entendeu? Eles acham, tipo assim, eles entendem da parte teórica. A parte teórica para eles é muito visível, mas na parte prática é complicado. Eu sou engenheiro e sei um pouco sobre isso também, não é? Sei do que ele está falando. Eu, antes de vir atuar como docente, eu atuei muitos anos na engenharia. E eu reconheço aqui para vocês que eu não tive, depois que eu vim atuar como docente, deixei de atuar como engenheiro no campo prático profissional. E devo reconhecer nesse engenheiro aí relatado, que muitas vezes agia assim. Ele virava e dizia, o cara chega e diz, olha, é para fazer assim. Ele diz, olha, não é bem assim. E acontece isso, acontece muito isso. E você tem que argumentar que o pensamento do engenheiro está errado. Ele diz, olha, você tem que tentar chegar para ele e dizer, ó, o cara vai ali com jeito, porque quem tem juízo sabe que a hierarquia, não é? Quem tem juízo obedece, não é? Mas você tem que também ter a sabedoria de não cair na cagada de fazer perder o material e o tempo, porque no final das contas você vai ser culpabilizado se desrespeitar o chefe ou se der merda naquilo que você foi fazer amando do chefe e não deu certo. Então, é o que ele diz. Ele diz isso, olha. Ele chegou para mim e disse, eu quero que você faça essa peça aqui. Eu olho a peça e tá, vou tentar fazer. Pego, faço, vejo,
faço a medida e falo, olha, isso aqui não vai dar muito certo. Não, mas tem que dar, diz o engenheiro. Tá, então eu pego e vamos lá. Vem aqui junto na máquina comigo, vamos tentar fazer. Vamos ver se você vê que não vai dar certo. Né? E eles aceitam, os engenheiros aceitam? A maioria das vezes, não. Tipo assim, fica ali naquela, aceita, mas nem sempre. Né? Então, esse mesmo Francisco, em depoimentos seguintes, ele vai mostrar, vai dizer, né, para o investigador, para o Guilherme, o quanto que o domínio, né, da linguagem passou a ser importante para ele enfrentar essas mediações. Né? Então, quer dizer, quando você vê que esta proposta de reducionismo, né, da formação técnica, da formação profissional, que desconhece a cultura, a arte, a linguagem e a ciência, é, de fato, uma proposta de submissão permanente da hierarquia, né, em relação aos saberes constituídos e à hierarquia social. Né? E isso o Proeja mostra para a gente nesses exemplos práticos. Olha, eu vou concluir, né, tinha vários dados, mas é claro que a Margarida já falou que há pedras no meio do caminho e nem sempre onde se semeia o trigo, nasce só trigo. Né? E aqui, concretamente, nessa questão aí, o que eu tentei mostrar nessa parte final do trabalho é que, não obstante nós vejamos potenciais, né, no pouco que se fez do Proeja, é muito pouco o que se fez em termos de matrícula nesses 8 anos de Proeja. Né? Nesses 8 anos de Proeja, na rede federal ou nas outras redes. Né? Aliás, os dados sobre o Proeja são realmente uma aventura a gente procurar encontrar dados mais concretos sobre o Proeja. Né? O Ministério não os publica de forma consolidada, apesar de... Então, a gente tem que, de fato, campear. E eu cheguei a esse dado aí, de 66 mil alunos matriculados no Proeja em 2011, dos quais 14.150 na rede. É muito pouco para a potencialidade desta rede. Vejam, esses são dados de 2000, do censo escolar. Então, a rede federal, aí, aqueles 66 mil era de 2011 de todo o sistema educacional brasileiro. Né? Agora, a rede dos 246 mil alunos do ensino médio em 2012 existente na rede, apenas 13 mil matrículas no Proeja. Aqueles 10% lá que estão figurativos na lei, seriam 10% no ano de 2006, com a perspectiva de crescimento a cada ano, e não somente referidas às vagas do ensino médio, mas a todas as vagas da instituição. E aqui nós vemos que a realidade não chega a 5%, né? 5% seria alguma coisa em torno de 12 mil das vagas totais do ensino médio da rede no ano de 2012. Ora, a questão não é meramente quantitativa, porque é claro que... Bom, e dito isso, quer dizer, a escassez, as resistências, as dificuldades para a concretização do Proeja e o entusiasmo, a robustez, não é? O avassalador quadro numérico que nos mostra o Pronatec. Mas nós já sabemos o resultado disso. Nós já sabemos que o Pronatec é um fracasso de antemão. Nós já temos a experiência histórica na sociedade brasileira. Ele é um fracasso sob todos os aspectos. Ele é um fracasso porque, enquanto política educacional, ele não serve. Ele é um fracasso porque ele é, mais uma vez, um artifício para desvio de recursos públicos pelo ralo, não é? Para o empresariado. Tal como o Planfor,
que depois de anos de drenagem de recursos para iniciativa privada, passou por auditoria e mostrou a roubalheira, eu não tenho medo de dizer, e ao dizer isso eu não quero desrespeitar os colegas, técnicos, professores e gestores, e nem mesmo os alunos que atuam hoje no Pronatec, mas é o sistema que mostra que, provavelmente, daqui a alguns anos ou meses, nós vamos estar enfrentando auditorias, coisas semelhantes, para mostrar que, além do fracasso educacional, é um fracasso em termos de política social para o país. Por isso é que eu queria encerrar mesmo dizendo o seguinte: o PROEJA vale a pena continuar lutando por ele. Nós não sabemos se do Pronatec, nós já sabemos qual é o resultado, já é a crônica de uma morte anunciada. Para o PROEJA, ainda resta a esperança de uma construção e de uma resistência, mesmo nas formas mais precárias que muitas vezes o PROEJA é oferecido hoje. Eu concordo com a Margarida, quando a Margarida diz o seguinte: olha, a educação à distância é um crime, talvez quase um crime, contra esses alunos que foram excluídos da educação e que hoje se oferece o PROEJA à distância. Mas, curiosamente, eu vou ler aqui para vocês a história de uma moça que é aluna de um curso de PROEJA à distância. Também nós não sabemos, essa história é curiosa, porque, tal como o PROEJA, nós não sabemos qual será o final dessa história. Vejam, essa história está num livro chamado Lições das Águas, histórias reais pescadas nos cursos técnico em pesca e técnico em aquicultura do Instituto Federal do Paraná. Tem muitas histórias, mas eu separei uma. É a história de uma moça chamada Rai Clay. E diz o seguinte: essa história começa com o amor pelos estudos. Amor que traz consigo persistência, garra e disciplina para focar em objetivos e não desistir diante das adversidades. Desde pequena, Rai Clay tem um sonho: cursar a faculdade de Biologia. Em Anori, município do Médio Solimões, no coração da Amazônia, Rai Clay traça sua história de luta. Trabalha desde os 12 anos em casas de família para ajudar a mãe e os irmãos. Aos 14 anos engravidou e hoje concilia o trabalho, o curso de pesca e a criação dos 3 filhos, sozinha, numa casa de apenas um cômodo. Quando o curso técnico em pesca se instalou na pequena Anori, Rai Clay vislumbrou a chance de alcançar os seus objetivos. No início teve muita dificuldade, pois nunca tinha ficado diante de um computador. Outro grande problema que encontrou foi com os filhos, porque não tinha onde deixá-los durante as teleaulas, nem condições de pagar a alguém para tomar conta deles. Mas foi precisamente por eles que ela não desistiu. A oportunidade de construir um futuro melhor, com trabalho digno e bem remunerado, não sai da cabeça dessa brava amazonense. Para ela, cada percalço é uma chance de fazer-se mais forte. Os seus estudos prosperam. Em 2012, Rai Clay passou em primeiro lugar no vestibular para tecnologia em gestão pública pela Universidade do Estado do Amazonas. Não conseguiu cursar, pois não havia terminado o ensino médio. Mas tenha certeza de que sua meta está cada dia mais perto. A Faculdade de Biologia e o mundo a esperam.
Eu acho que essa história nos diz muito. Tal como a história de Ray Clay, nós não sabemos qual será este caminho de percalços que nós temos que enfrentar no Proeja. Nós apenas sabemos que vale a pena continuar lutando. É isso. Obrigado.